Olá, boa noite, bem-vindo à Guernica. Este que é o quinto programa da terceira série, o 47º no total. Hoje recebemos Verne Sousa Oliveira e Alda Piani Tavares. O Verne nasceu em 1970 em Belém do Pará, é aguarelista, escultor, pintor, ilustrador, fotógrafo. Licenciou-se em Artes Visuais na Universidade Federal do Pará. Formou-se como técnico de cenografia na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Tem participado e coordenado encontros internacionais de artes visuais dentro e fora do Brasil. Expõe com regularidade em exposições coletivas e individuais, tanto no exterior como no Brasil. A Aula nasceu em Marajó em 1957. É pesquisadora, produtora, ativista cultural, mestra em Planeamento de Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, da UFPA, e publicou livros e artigos na área dos saberes, património imaterial e movimento cultural em Belém. Produziu documentários sobre a cultura popular. Em 2023 e 2025, foi conselheira de Políticas Culturais do município de Belém do Pará. Coordenam os dois o Espaço Cultural Casa do Artista, em Belém do Pará, no distrito de Icoraci. Muito boa noite aos dois, é um privilégio, um enorme gosto poder ter-vos convosco, conhecer-vos um bocadinho melhor a vós e aos vossos projetos. É também um prazer poder voltar à antena com os nossos queridos ouvintes em Belém do Pará. Já não o fazíamos há um bocadinho, nós lembramos que passou por aqui o Jean e que nos falou amplamente dessa pequenina terra com, com 12 milhões de habitantes. Esse pequenino centro com 12 milhões de habitantes e das cidades mais belas e produtivas, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista ecológico e mesmo político do continente brasileiro. Eu vou começar pela Alda, perguntando-lhe o que é esta vocação, ou o que é esta vontade de, numa cidade do interior, numa localidade do interior, com tudo o que isso implica, com tudo o que implica sempre estar, viver, produzir no interior, eh, teres esse impulso da organização cultural, de uma expressão que achei muito interessante, do ativismo cultural e, sobretudo, da agregação de pessoas à volta de projetos que se conciliem e são consistentes mutuamente nas áreas da cultura e do ambiente. Como é que isso tudo começou para ti, individualmente? Qual é o começo de toda a tua história neste campo? O começo foi eu me envolvi na universidade final da década de 78 no movimento estudantil. Do movimento estudantil, eu fui para o movimento sindical, partidário, e nos últimos. Eu fiz um curso em 80, terminei em 80 em um curso de turismo, mas eu fiz o curso de turismo já pensando na cultura. Eu tinha uma relação com a cultura. Não sei, você está ouvindo esse barulho? São fogos. Ah, certo. Aqui está, estava a ver o que é que estava a acontecer agora, porque nós estamos aqui mesmo está a acontecer a mesma coisa, portanto, se os nossos ouvintes ouvirem, olha, então estamos nos dois lados a ter a Sim. mesma coisa. É Continua, Alda, festa ou é desculpa. futebol? É futebol Sim, neste caso, aí, aqui. quando eu saí do sindicalismo, eu comecei a enveredar pelo movimento popular. Eu me mudei para Icoraci, onde nós moramos. Icoraci é um distrito de Belém.
Eu nasci no Marajó, mas vim para Belém bem pequena. E vim morar em Coraci, início da década de 80. E já existia uma efervescência cultural no distrito, muito por conta da produção de cerâmica. E essa efervescência cultural, de alguma forma, me influenciou. E quando eu fui fazer. Aí nós criamos um movimento na década de 90. Eu criei um movimento, nessa época, o primeiro movimento que eu criei, a maioria eram mulheres, e nosso movimento era Pé Redondo. Pé Redondo, porque quem morava em Coraci andava muito de bicicleta, então tinha esse apelido de Pé Redonda. Nós criamos esse movimento cultural e a partir daí toda eu acabei me engajando dentro dessa perspectiva que eu tinha de participação na sociedade por conta de um mundo melhor e todas essas questões que envolvem nós que somos militantes. Eu me dediquei na área da cultura, entendendo que era também uma ferramenta de transformação. E já que a gente vivia num lugar que pulsava tanta cultura, eu acabei fazendo uma especialização e comecei uma pesquisa na área de saberes, e saberes na perspectiva do patrimônio imaterial. Mas, paralelo a isso, eu organizava mostras de cultura aqui dentro do distrito, eu e os outros que participavam do movimento. Foi assim que eu conheci o Verno, inclusive. E nós fazíamos show de rock, nós fazíamos mostra de cinema, oficina de literatura, poesia, exposição de arte, tudo nós fazíamos dentro do distrito com pouquíssimos recursos, mas sempre acreditando que era possível, de alguma forma, através da arte, da cultura, intervir nesses processos de desigualdade. E, por outro lado, também, como eu sempre fui muito apaixonada pela arte, apesar de até então eu me envolver mais no ativismo do que na produção artística, eu dizia que o artista tinha que ser valorizado, porque o artista era muito importante para essa perspectiva de mudança que eu acreditava através da arte. E foi assim que eu comecei e fui enveredando e fui dedicando minha pesquisa mais para a área da cultura mesmo. Aí depois comecei a publicar livros, fazer documentários, até chegar nessa fase que eu estou E agora, que Alda, eu publiquei. e Alda, passados esses anos, valeu a pena? Valeu a pena, mas assim, não posso te dizer que muita coisa mudou. É, então já lá vamos. Vamos até ao Verne e a pergunta no fundo também é esta. Tu que és multidisciplinar dentro das artes visuais, passando pela escultura, a pintura, a fotografia, bem, na realidade eu acho que Sim. até a divisão das disciplinas artísticas é uma coisa que cada vez vai fazendo menos sentido, se calhar nunca fez. É mais uma coisa que passa pela necessidade que as pessoas têm de encaixar as coisas em caixas e em boxes e ter a cabeça pouco agitada e achar que uma pessoa só pinta ou fotografa ou isto ou aquilo. Mas a pergunta é a mesma, não é? É no começo disto tudo, no princípio, para além da tua opção pessoal como artista plástico e desse teu envolvimento, onde é que nasce a vontade de fazer disso uma produção coletiva e juntar-te a outros artistas plásticos, a movimentos culturais, a movimentos de ativismo através da arte, quando nós sabemos que há tantos, se calhar a esmagadora maioria de artistas que ficam muito preocupados com as suas carreiras, do ponto de vista individual, com a seu, com a sua torre de marfim. Como é que isso começou, Verne? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa noite aí em Portugal, né? É, bom, eu comecei como com a pintura, o desenho. Acho que como todo artista começa, né? Começa primeiro com desenho, depois parte para pintura, mas eu já comecei a pintar já com os 22 anos. E, e
no interior, morava numa cidade do interior daqui de a 60 quilômetros daqui de Belém, que é Castanhal. E, assim, eu comecei a pintar depois que eu conheci uma artista. Aí eu participava de um movimento jovem de igreja e nós queríamos fazer ia ter uma festa da comunidade e nós queríamos fazer uma exposição, a primeira exposição dentro dessa festa comunitária que não era muito comum, né? Nunca tinha acontecido exposição de arte. Então, assim, a gente planejou fazer uma exposição dentro dessa festinha da comunidade no interior e nesse projeto, nesse planejamento de fazer essa exposição, nós conhecemos essa artista plástica que conheceu meu trabalho e passou a me incentivar, né? Como eu naquela época não participava de movimentos artísticos, nunca tinha feito exposição, não trabalhava ela não me considerava como um artista plástico. Então, ela começou a me incentivar e foi a partir daí que eu comecei a iniciar minha carreira como artista plástico, mais pintura e desenho. Aí me mudei para Belém, para onde estão as galerias, né, onde estão os artistas, e comecei a me envolver com esse meio artístico, né, das artes visuais. E para mim tudo era novidade. O artista, a natureza do artista, ele é um pouco individualista, né? Ele quase não se envolve muito em trabalhos coletivos, em movimentos. Inclusive, eu fui até presidente da Associação dos Artistas Plásticos do Pará durante 2 anos, mas a gente não percebe assim que o artista visual não se envolve muito nessas questões de movimento. Então, eu tive muita dificuldade de realizar e juntar as pessoas dentro desse movimento, da associação daqui. Então, assim, meu trabalho com o grupo aconteceu depois que eu conheci uma artista da Alemanha, que tem um movimento, uma associação que trabalha com intercâmbios entre artistas europeus. Essa associação trabalhava mais com artistas de São Paulo. E só que por um convite de alguém daqui de Belém, ela veio para cá, para o Pará, e nós nos conhecemos e aí pintou a oportunidade de fazer um encontro desse encontro de arte, né, intercâmbio aqui com artistas daqui do Pará. Então nós conseguimos realizar o primeiro encontro e foi a partir daí, antes, quando eu conheci essa artista, ela me convidou para participar desses encontros, mas na Alemanha. Então foi a minha primeira viagem, minha primeira experiência internacional. Foi através desse movimento, dessa associação que eu pude ter essa experiência no exterior, né? Então foi minha primeira viagem para o exterior, minha primeira exposição no exterior, meu primeiro encontro no exterior, e a partir daí até hoje nós fazemos esses encontros, né? Quando não aqui, na Europa e em São Paulo e em outros estados do Brasil. Uma pergunta para os dois, talvez começando pela Alda. Eu já tinha referido no início, trabalhado no interior, onde quer que seja, é sempre um desafio acrescido. Qualquer dificuldade no interior é gigantesca comparada com aquelas que existem nos grandes centros urbanos.
em algum momento das vossas vidas ponderaram ir viajar, partir do Belém e ir para um dos grandes centros do Rio, São Paulo, sobretudo São Paulo, no caso das artes plásticas, mas também no caso da produção de documentários, como é o caso da Alda, que também os faz, no caso do Rio, essa ideia de ir para um centro urbano e deixar o interior alguma vez se vos colocou? Não, no meu caso, não. Nunca pensei em sair por conta da profissão artística. E a gente enfrenta essa dificuldade de morar no norte do Brasil. Se tiver tempo, posso até apresentar alguns dados entre investimento na cultura no sudeste do Brasil, Rio São Paulo, investimento no norte. E além dessa questão do investimento, que quando a gente entra no governo mais democrático, a gente consegue avançar um pouco, mas ainda tem uma diferença grande. Nós de Belém, no norte do Brasil, moramos na periferia, né? Nossa atuação tem sido muito na periferia, porque, por exemplo, Coraci, onde nós moramos, a gente considera um distrito periférico, que para as grandes cidades é um tempo curto, a 23 quilômetros, mas para cá tem gente que não frequenta alguma atividade nossa na casa do artista porque diz que não é no É centro longe. da cidade. Isso é um argumento Mas nunca muito pensei nisso aí. frequente. É muito curioso como as pessoas às vezes, falando no caso do Brasil, quer dizer, no Rio são capazes de estar 3 horas no trânsito para ir para um lado qualquer, numa zona mais interior não vão, porque é muito longe e é no fundo um bocadinho. Sim. Mas aí tu, Verne, tiveste alguma vez essa... Bem, claro que tu foste tendo sempre experiências no exterior, em outros lados, mas esse apelo de te juntares a comunidades urbanas maiores, comunidades artísticas de outro tipo, alguma vez esteve nos teus planos e cálculos, ou a decisão de ficar em Belém foi sempre uma coisa adquirida? Sim, foi sempre uma. Eu saí do interior, né? Na verdade, eu morava em Belém, e nessa época que eu comecei a pintar, eu estava no interior que o movimento artístico mesmo, ele acontece no centro, né? Belém, Belém. Então a gente tem essa dificuldade, como a Alda falou, para quem mora na periferia, né? É tudo muito centralizado. Então, bom, mas sempre o lugar onde a gente mora, que é o distrito de Coração, é um distrito que é muito cultural também, né? Muita, embora toda a dificuldade dos movimentos da cultura popular, e inclusive esse distrito de Coraci tem, tem também um movimento, assim, não um movimento, mas tem muito artista plástico também, que, que se projetou até nacionalmente, né? Moravam aqui, então sempre foi um distrito assim muito forte culturalmente, né? Então eu sempre assim eu me sinto muito confortável aqui. Agora eu não sinto assim essa vontade de, por exemplo, morar na Europa. Eu gosto, é um aprendizado sempre viajar e participar desses encontros. Mas eu gosto desse desafio, né? A gente tá aqui, é importante estar na periferia também para construir também, né? Sem Porque se a gente dúvida. sair da periferia, todo artista que se projeta ou consegue tem essa possibilidade, essa chance de sair da periferia, sair, então fica difícil para construir algo, né, na periferia. Claro. Ou você depois retorna e tenta construir um projeto, alguma coisa assim, ou você se mantém e resiste, né? Então, é o que a gente faz, né? É o que a gente está fazendo aqui.
né? Então, eu não tenho essa ambição, ou essa vontade de sair para morar. Não tenho esse plano, assim, de... Eu fico até contente de ouvir isso. Eu acho que até acho que nós estamos a assistir a alguma movimentação inversa neste momento, de pessoas que começam a Sim, sair dos grandes centros e a desenvolver, as suas atividades em locais, descentralizados, mais em contacto com as populações, mais próximos de si próprios, daquilo sim, que a vida pode trazer, e sair dos circuitos ditos comerciais que nos anos 80 e 90 quase que destruíram a comunicação artística no campo das artes visuais. Alda, só uma perguntinha Mas antes. cansa. Hã? Ah, cansa. Mas cansa, às vezes dá vontade de desistir, porque é um custo, né? A gente fala que, por exemplo, quando a gente reivindica políticas culturais para a Amazônia, tem que incluir o custo amazônico. E quando nós estamos nessa Amazônia, estamos na periferia, o custo é maior ainda. Ah, E claro. discriminado, né? Somos discriminados de certa forma, quem mora nas periferias, e fazer o trabalho, inclusive nessa perspectiva mesmo da arte, de criar um espaço de arte, é bem difícil. Eu acredito que sim. E já agora, como é que foi a experiência da passagem pelo município? Digamos que pelo poder político ou pelas instâncias do poder político. Eu tive duas experiências. Eu trabalhei na agência distrital aqui do distrito como assessora de cultura, cultura e turismo. Eu gostei muito porque essa proximidade com a comunidade ela é muito interessante, né? E foi nessa época, em 97, que eu conheci de tudo que existia aqui. Eu conhecia, mas não conhecia tanto, né? Então, eu te falei no início que me chamava muita atenção a produção de cerâmica e os chamados grupos parafolclóricos, que é muito frequente aqui. Mas quando eu fui para dentro da agência distrital, professora de cultura, aí eu fui conhecer o pessoal do carnaval, o pessoal do boi-bumbá, o pessoal das quadrilhas, o pessoal que fazia rock, o pessoal que fazia música clássica, tinha de tudo. E aí foi muito interessante essa experiência, mas eu fiquei só um ano e meio, porque nessa condição também das dificuldades de viver da arte, eu passei num concurso e virei analista judiciário. Passei anos trabalhando no Tribunal de Justiça, e à tarde que eu acabava atuando na cultura mesmo através do ativismo, porque não tinha o retorno financeiro, né? E eu saí da assessoria de cultura da agência porque o tribunal me dava mais garantia, tanto financeira quanto concurso, né? Que você tem mais estabilidade. E aí, quando eu estava já no tribunal, em 2007, eu também fui convidada para voltar para a área da cultura no Estado e fui cedida por um ano. Foi uma experiência muito interessante também, mas confesso que diante das demandas muito grandes e das dificuldades de você atender essas demandas enquanto política pública de cultura, é uma tarefa muito árdua você está do outro lado, né? Mas é sempre uma experiência você estar na gestão também, e se não puder colocar em prática o que você sonhou, se colocar 30% já é um Um avanço, avanço. né, de tudo que você defendeu. Então, para mim, a experiência foi boa. Depois também eu acabei passando mais uns 3 anos também, quando fui fazer o mestrado, acabei ficando um pouco na universidade, atuando na área dos projetos, junto com o meu orientador, acompanhando mais os projetos nessa área cultural, participando de mesa, tudo isso vai te dando uma visão mais ampla dessa vivência toda nesse meio cultural, né? Claro. E, e agora, assim,
eu tenho me dedicado um pouquinho mais à minha produção artística mesmo, em termos de escrita. Estou escrevendo mais. Meu último livro, que também vem nessa linha de saberes, né? Que eu estava há 9 anos pesquisando saberes, saberes culinários. Então, eu publiquei um livro ano passado, mas ele já tem uma cara mais de ensaio, menos acadêmico, né? Eu não gosto muito dessa escrita acadêmica que ninguém lê. Que ninguém lê, não, os intelectuais leem, Tirando né? os próprios, né? Pois é. É. E aí eu já estou caminhando mais para essa coisa do ensaio, da crônica, e agora estou me dedicando mais e unindo um pouco toda essa minha experiência mesmo da condição feminina, dessa relação com os saberes, e hoje estou tentando me dedicar um pouco mais a essa área. E possível me desligar do movimento, porque se eu tiver que me dedicar mais à minha produção mais individual, eu quero dedicar um tempo, sim. Mas é difícil a gente se desvencilhar completamente de tudo que a gente defende e acredita, né? Eu Então, talvez começando pelo Verne, nós continuamos, isto é uma coisa quase global, mas creio que eh, o sul da Europa e a América Latina continuam a ter, e os Estados Unidos continuam, vão prometendo, muita teoria. O que é um facto é que continua a não existir o estatuto do artista. Ou seja, nós, por exemplo, assistimos ainda durante esta última campanha eleitoral, ou há sempre um bocadinho em que tentam pôr a arte. Bem, deixa-me só fazer aqui um ponto que é o seguinte: uma boa forma dos poderes políticos eh, não tratarem da arte é chamarem uma coisa chamada cultura, que não é nada ou é tudo. Isto é, sim, sim, não é? concordo, Ou é tudo concordo, ou É, não é nada. E, portanto, concordo. cria-se um Ministério da Cultura, ou até mesmo não havendo, como era o caso anterior, mas quando há um Ministério da Cultura, ou trata de tudo, ou não trata de nada. É a mesma coisa que existisse o Ministério da Política, ou o Ministério de, assim. sim, E o Estatuto do Artista continua a não existir. Ou seja, as pessoas que fazem, vivem e a sua vida é a arte, é sempre através de outra coisa qualquer, nem que seja para as aposentadorias, para pagar impostos, não há nada. E o que é que tu achas disto? Quer dizer, como é que é possível nós continuarmos, e fazendo uma lista rápida, todo o sul da Europa, da Alemanha para baixo, e a América Latina toda e os Estados Unidos não terem o estatuto do artista? Não existe. Existe só para aquilo que se chama os artistas de variedades, nem sequer para o teatro. Há uma coisa que é os chamados artistas de variedades. Porquê? Porque estão incluídos na indústria da televisão. Mas o que é facto é que um pintor, um artista, um escritor não tem esse estatuto reconhecido. E isto notou-se bem durante a pandemia. As pessoas que eram subsidiadas porque trabalhavam não sei aonde, um pintor ou um escritor morre porque nem sequer é reconhecida a sua atividade. O que é que te parece desta sistemática omissão, sendo que, em termos de campanha, dá sempre jeito chamar uns artistas para compor o ramalhete dos folhetins de campanha, não é? E dos comícios, né? E dos comícios. é, Como é que é, exatamente. Werner? Nas campanhas aqui, posso falar aqui de Belém do Brasil, né? Os artistas sempre estão muito envolvidos nas, nas campanhas, agora, quando em relação a, a, a,
a políticas culturais, sempre fica Artísticos. muito artísticas, né? Sempre fica muito, como você falou, muito abrangente, né? Essa coisa por exemplo, a gente tem uma nova ministra da Cultura, é, que, que ela é do estado da Bahia. E, e a gente sabe que o norte sempre foi é, não teve muita relação ao governo federal, muito incentivo, né? De verba e tudo. E a cultura em si sempre foi muito sacrificada, né? E aí você tem uma escala aí, né? Tem as artes visuais, ela sempre fica muito mais prejudicada, né? Nesse sentido de espaços e verbas e projetos, né? Aqui, por exemplo, aqui em Belém, todos os espaços, galerias, primeiro porque não existe um mercado de arte aqui, praticamente não existe, né? E as galerias públicas do estado, elas não trabalham com o mercado, elas disponibilizam espaço para os artistas, mas é só para expor. E aí, quando um artista quando paraense, por exemplo, ele vai para São Paulo, são poucos os artistas, né, que tem consegue furar o- Aquela aquela bolha. bolha, né, do mercado de São Paulo. E quando conseguem, eles ficam refém das galerias, do mercado. Então, assim, é muito restrito, né? Então, assim, quando nesse novo governo, né, de esquerda, aí você tem uma ministra da Cultura que praticamente valoriza mais o Nordeste e o Sul, né? Sudeste do Brasil Norte, quando a gente acha que a gente vai ter essa possibilidade de dividir de forma mais igualitária, né, todas a, a, a verba, aí você não tem, né? A gente não tem. Então continua sempre aquela coisa, né, do o mercado, a música hoje ela está muito mais forte, então ela sempre vai ter mais espaços, o teatro, as artes visuais, elas estão mais assim, cada vez mais esquecidas, né? Sem essa assistência, né? Sem esse projeto mais sério Eu de ainda não consegui ver, e não é por desatenção, ainda não consegui ver um projeto sustentado, verdadeiramente empenhado no campo das artes visuais, não é só de agora, mas agora também, ainda não consegui ver algo de verdadeiramente palpável. Aliás, não digo só em relação às artes visuais, mas qualquer coisa que seja fora das artes do espetáculo. Até porque as artes do espetáculo têm um poder reivindicativo de quantidade que, enfim, dá retornos políticos mais fáceis. porque não existe, né? Não existe. Por exemplo, tem a gente tem um espaço, né, na Casa do Artista, que a gente vai falar mais adiante, mas que surgiu por conta dessa dificuldade do mercado, né? Por exemplo, agora no Rio de Janeiro, eles abriram um espaço que é a casa do Roberto Maiorana, que foi o dono da Rede Globo, né? Acho que é o E, Marinho, e é Roberto o Marinho. Marinho, Roberto Marinho. Maiorana é Marinho, daqui. Roberto, Ma- é, Roberto,
Roberto Ela não é Marinho, daqui. que é o que é falecido já, mas foi o que era o pai da família Marinho. E tem um espaço, um super espaço, né, uma casa que abriram para as artes visuais. Mas assim, sempre quando tem um projeto desse é muito elitista, né? Não é um espaço para. Aí tem a divulgação pesada da mídia, né? Consegue essa 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 divulgação, né? Da propaganda, toda e enquanto que os outros espaços alternativos e você não consegue entrar, né? Nessa coisa da divulgação Eu do mercado. Então, quando assim, é vejo uma esses. luta desigual, né, que passa por essa questão mesmo da valorização, né, Aí quando você tem na Europa, por exemplo, que também enfrenta essa dificuldade no mercado, mas lógico que lá é, é mais é diferente, né? Você já consegue ter um pouco mais Mais ou menos. de assim, até mesmo da formação mesmo, da valorização, um pouco diferente daqui. Aqui a gente vive numa situação mesmo de cada vez mais é, de, de, de resistir mesmo a Eu essa creio que, valorização. eu não, desculpa interromper só, eu creio que o fenómeno europeu é também de uma profunda ilusão e quase de uma resistência ah, quase a resistência por existir. Ou então quando há projetos dessa grandeza que são gigantescos negócios em que podem passar através das artes da pintura, da escultura, que é a ponta do iceberg do negócio. Normalmente, com as grandes coleções dos bancos, as grandes coleções que nós vamos vendo pela Europa, mas que depois não se refletem em nada naquilo que é a vida, o dia a dia e a prática e a vivência dos artistas. A Alda ia dizer qualquer coisa, Eu só queria diz que colocar isso que você falou em relação à cultura, que parece que generaliza, e quando se fala de arte, eu já percebo que em alguns grupos, parece que quando você fala especificamente de arte, é como se você estivesse falando de uma elite. Eu sempre estou dentro dos movimentos e dizendo, olha, eu pesquiso na área da cultura popular, escrevi, mas a gente tem que pensar a arte a partir das linguagens artísticas também. Eu começo a me incomodar muito com essa coisa da cultura, é, os editais muito voltados para uma função social da arte. Quando eu digo ah, assim, a arte por si só, ela existe, ela não precisa. Se você quiser incluir oficinas para crianças, você inclui, mas o seu trabalho, a produção artística é importante para a humanidade. E parece que isso está se perdendo. Então, aqui parece que você tem que sempre estar se referendando enquanto a sua ancestralidade, ou enquanto o seu local como periferia, sabe? Para que fazer valer alguns projetos para entrar em alguns editais, porque só o seu trabalho em si, enquanto artista, parece que não não tem o existe. mesmo peso, não É, existe. E isso me incomoda muito, e eu percebo que fica muito mais difícil a gente discutir isso aqui, pelo menos é o que eu sinto aqui em Belém. Eu agora me elegi como conselheira pelo município de políticas culturais, mas eu sei que eu vou enfrentar algumas, algumas barreiras lá dentro em relação a essa defesa da arte como necessidade mesmo, é, pelo seu papel, pela sua existência, até como né? assunto, até como para incluir numa pauta de assunto é difícil, é preciso Isso, combater para isso. conseguir pôr na pauta nem que seja num município, de uma Isso conversa. porque também, se a gente for dizer assim, não, mas
tudo bem, tem que ter investimento na cultura popular, acho que os povos ancestrais têm que ser atendidos, e nós temos que trabalhar pela decolonização, tudo isso. Mas que a gente tem que começar a pensar a importância da arte, senão a gente vai sufocando nessas camadas, nesses discursos, e vai colocando nesse geral que você colocou, que eu achei muito interessante, que às vezes a gente também reproduz esse discurso da cultura, É, muito mais abrangente e antropológica, e que é tudo antropologicamente, né? claro. E fica deixando de fora o que eu acho que é o principal objetivo até dos movimentos culturais, da arte. Os E movimentos artísticos, que agora a gente já nem fala mais movimento já nem artístico. fala. É isso mesmo que eu ia dizer. Nós Às já vezes nem falamos disso. eu já coloco, às vezes, artístico-cultural, para não tirar completamente o artístico, mas só se fala em movimento cultural mesmo. É, Você tem razão. e que de facto é uma belíssima desculpa para que depois também não se faça nada. E o meu espanto, como se recusa a ter este assunto para falar. Num Sim, momento em que, por exemplo, uh, combater o fascismo, por exemplo, tem sim. um papel. A arte é o princípio, é a forma mais direta, mais impactante de lutar. E que tem se mostrado dessa forma, né? Claro, a ideologia fascista tem um inimigo chamado arte. É Arte. por isso é que não É. há ato fascista, apesar de ter sido tentado. Foi sempre um projeto falhado. E por isso, o vosso projeto da Casa do Artista surge como? Vamos lá contar essa história, que isso é que eu acho extraordinário. Há um paralelo aqui, nós já vamos falar dele. Contem-me lá essa história. Verne, Alda, um dos dois que queira começar, como é que isso começou? Como é que, como é que está a ser? Qual é a vossa aventura? A Alda pode começar a falar. É? Tá bom. Então, Alda. É, eu toquei nesse ponto. Eu conheci o Werner voltando da Alemanha, a partir desse engajamento dele já através desses intercâmbios, né? Eu não, ele já morava em Belém, mas eu não conhecia. Ele tinha ido através de Castanhal, foi fazendo os trabalhos, ele para Belém, mas eu não conhecia. E nós estávamos aqui no distrito de Coraci, eu soube que ele estava morando aqui, tinha voltado da Alemanha, e nós estávamos querendo ocupar um prédio histórico para que ele fosse revitalizado. E nós inventamos uma exposição de arte dentro do prédio, apesar de uma exposição meio sem curadoria, meio não, sem feito. E aí eu soube que ele estava e pedi, eu conheci o irmão dele para ele participar. A partir daí, ele acabou se engajando mais no movimento, que eu já fazia parte, e depois nós começamos a desenvolver alguns projetos juntos, porque, por exemplo, quando eu fazia um projeto na área de patrimônio relacionado à cerâmica, aí quem fazia a arte era ele, quando produzia os livros, quem fazia as ilustrações era ele. Isso depois que a gente se conheceu nessa mostra de cultura, em 99, e daqui a pouco a gente estava morando junto. E aí começou a fazer, conciliar essas duas criações de alguma forma, a minha mais, não sei se ligada mais ao ativismo, né? E o dele bem mais artístico até, e foi quando a gente decidiu. E sim, e eu comecei a frequentar também as galerias no centro com ele, as poucas galerias de Belém. E também via que nas galerias, quem visitava as obras, pelo menos aqui em Belém, é os artistas, um visitando a obra do outro. E aí foi quando a gente pensou em fazer um espaço onde nós morávamos, que é a nossa casa, e longe do centro, que além de tudo também era o único espaço que nós tínhamos, era longe do centro. E pensando nisso, na venda,
Vamos tentar vender para outros, porque em Coraci mesmo nós temos profissionais liberais, temos advogado, eu já trabalhava no tribunal, né? Tem advogado, tem os vizinhos, tem os professores, vamos ver se a gente consegue atrair um outro público. Era dois tipos de acesso que a gente pensava. Isso, para venda, para ver se atrai um outro público que não ia em galerias, e também trazer a arte para a periferia, né? Arte, uma produção artística mesmo, do, de artistas como o Verne, que já tinham reconhecimento, e outros. E foi assim que a gente começou. Quando nós começamos, a ideia mesmo foi de fazer, trabalhar com artes visuais. Por isso que a gente chamava na casa do artista, porque era na casa onde o artista mora, que era o Verne, né? E aí eu acabei ficando muito com ele na produção e também ele ficava muito nessa parte da curadoria e das exposições. E aí daqui a pouco começou a misturar, porque o fato da gente ser de movimento também acaba atraindo outras coisas, outras pessoas, outras linguagens para cá, para casa. É, começou a misturar com outras linguagens artísticas, né? E talvez o Verne queira falar um pouco mais sobre isso, e aí nós estamos com 12 anos e estamos nessa fase do cansaço. É. Werner, como é que É, é? é, eu sempre digo assim, a gente juntou as duas coisas, né? Porque a Alda ela já vinha dessa experiência do movimento mais do que eu, né? Eu participava de movimento jovem lá. E ela já tinha esse envolvimento político, né? E tinha esse grande movimento aqui em Coraci, essa grande movimentação, esse grande, já participava de tudo isso. E eu já tinha 10 anos já de, de artes visuais, já tinha ganho prêmio, já tinha prêmio nacional, tinha feito essa viagem para o exterior, já tinha. E assim, aí a gente. E sempre Coraci foi essa efervescência cultural muito grande, né? Aqui. Então, assim, tinha um movimento cultural que era movimento de vanguarda da cultura em Coraci, o MOVAS, que foi assim um dos mais fortes aqui de Belém, né? A gente produziu muita coisa. Então, quando eu conheci a Alda, estava bem no comecinho desse movimento, então eu acabei ficando, né, me- ficando no movimento. A gente se juntou tudo e a gente produziu muita coisa a partir daí, né? Como ela falou, muito livro, projetos sociais, projetos culturais. Então a gente assim se deu bem, né? Nessa coisa da produção cultural, né? Se deu muito bem. Tanto a gente se deu bem que a gente resolveu, por toda a dificuldade de manter o movimento cultural, por mais que se precise hoje, vamos falar cultural, né, também, mas Sim. porque era um movimento que também tinha, inclusive, professores, tinha produtores, não era só artista, né, tinha todas as pessoas que estavam comprometidas com a arte e participavam, né, desse movimento. Então a gente só que a gente cansa, né? Porque tem que manter movimentos juridicamente também, tem que pagar, mesmo que o movimento não esteja produzindo nada, mas todo ano tem que prestar conta, então a gente acabou, e sempre são poucas pessoas que ficam. E a gente acabou o movimento e e foi quando a gente resolveu criar esse projeto na Casa do Artista, a gente queria só nós dois mesmo, né? Só nós como coordenadores, né? Que eram assim mais voltado para essa coisa do comércio também e pelo nosso comprometimento também com a arte, com essas é, questões sociais que a gente já tinha essa experiência do movimento, criar público também, descentralizar, tirar espaço cultural do centro, trazer para a periferia e formação de público mesmo, convidar as pessoas daqui da comunidade, deixar o espaço aberto para visitação de escolas. Nós conseguimos
fazer com que escolas viessem aqui para visitar. Então, assim, a gente criou, né, esse projeto também com esse objetivo. E, assim, foram 10 anos, né, de muita coisa também que nós fizemos aqui, porque é a nossa casa, né, é um espaço que, embora que aqui em Belém estejam muitos, sendo criados muitos espaços alternativos, justamente por conta da falta de incentivo dos espaços, das galerias, do Estado, né? Inclusive, galeria municipal fechando as portas, e a gente ficando sem espaço aqui. E aí surgiu muitos espaços alternativos. E o nosso espaço é um dos poucos que a gente usa a casa mesmo, a nossa casa. A gente abre a casa e não um espaço anexo assim, à nossa casa. É a nossa casa mesmo que a gente usa toda ela para exposição. No início era a exposição era um espaço para as artes visuais, né? Nós começamos assim bem de forma amadora, misturando um pouco artesanato com as minhas obras de arte e aí depois a gente foi cada vez mais se organizando e abrindo para outras linguagens, como a música, e fizemos muitos encontros literários aqui, lançamento de livros. E hoje é um espaço bem multicultural, né? A gente recebe, faz show de música. Agora, dia 3 de julho, vai ter um show de música aqui. A gente está com uma exposição de 3 artistas, né? Aqui tem a exposição do acervo da casa, que são minhas obras e obras de outros artistas que pertencem a nós, né? Que a gente expõe também. E sempre com esse intuito também de comercializar também, além de ter um espaço aqui na periferia para as pessoas Além de terem dar acesso, acesso. né? Diz, Alda. Não, então, além de dar acesso, a intenção é comercializar também, apesar de todas as dificuldades. E É, também há espaços de trabalho. O teu ateliê está visível, as pessoas conhecem esse espaço, ou é um espaço que mantens privado dentro da casa, ou um ateliê aberto? Como é que funciona? assim, o meu ateliê ele é muito improvisado aqui. Inclusive, eu tô aqui tem uma mesa aqui que eu uso um espaço, né? Que eu uso, mas eu sempre trabalho também lá embaixo, na parte de trás, onde onde tem a socialização quando tem atividade aqui. Mas ele fica sempre exposto, né? Mas a gente, por exemplo, a gente teve uma experiência agora que a gente realizou oficinas aqui também. A gente nunca tinha feito oficina, né? Então a gente realizou oficinas, mas assim, é por conta dessa dificuldade também, por ser cada atividade que a gente realiza aqui é muito trabalho que a gente tem, né? Porque é tudo por nossa conta. Da limpeza É. à É, curadoria, é a, cu- curadoria, a montagem, cozinha, a iluminação, cozinha, a iluminação. cenografia, a Alda na cozinha também fazendo, a gente divulgando, a gente fazendo convite, contatos. A gente, a Alda é produtora, a gente acaba sendo tudo, então sendo tudo, né? Produtor, divulgador, cenógrafo, montador. Eu, Então é muito trabalho, né? Que a gente tem aqui. é, E a gente mesmo assim, a gente consegue assim realizar a oficina, mas a casa ela sempre está aberta. A gente faz assim, sempre quando tem evento, a gente deixa o espaço aberto para visitação, mas por ser a nossa casa, a gente tem que organizar visitas agendadas, né? Você tem que ligar antes claro. para marcar horário e tudo essas coisas. Eu gostava de vos propor uma coisa. A primeira era que pesquisassem na internet uma coisa que se chama Casa da Achada. Uhum. Eh, Achada. Casa, Casa da Achada. Achada. Casa da Achada.
Eu É depois chato, mando-vos o link. sim. Casa essa que perdeu esta semana a sua fundadora, e também uma associação que já não existe, mas que foi precursora dessa, chamada Abril em Maio. Ainda há muita coisa disponível. A Casa da Achada nasceu em Lisboa, depois de um movimento que durou quase 20 anos em vários espaços, à volta do espólio artístico do pintor e escritor Mário Dionísio. E é um projeto com muitas afinidades ao vosso, e eu gostava de vos desafiar a fazer essa visita pela internet e conhecerem muito do que se faz lá, e, e Ah, legal. deixar-vos este desafio que eu acho que era interessante, eh, que, que começa a haver um diálogo direto entre movimentos de produção artística, de, da produção direta, artística direta entre os artistas e o público, e de ativismo político de esquerda no sentido mais profundo da palavra, não que esteja ligado a um partido ou outro, mas à esquerda no seu conjunto. Uhum. E também àquilo que foi o trabalho do Mário Dionísio e da Eduarda Dionísio, que nos deixou esta semana de uma forma muito abrupta e ainda muito quente. E acho que era muito interessante que pudéssemos fazer esse intercâmbio de experiências e de ideias entre cá e lá, eh, e a seu tempo eu acho que isso pode dar alguns frutos, para além desta necessidade dos proletários de todo o mundo se unirem. Creio que também há Sim. alguma ideia dos artistas de todo o mundo poderem voltar a comunicar, como aliás já aconteceu. O Mário Dionísio, por exemplo, que foi um amigo próximo de Portinari, amigo no sentido até quer dizer, de conhecer a sua obra, de escrever sobre ele, enfim, foi um fundador do movimento neorrealista em Portugal, e a Eduarda, pintora, escritora, e que fundou esta casa, e a outra antes, a Abril e Maio, como vos falava. Eh, e acho que podem surgir daí formas interessantes de trabalho conjunto e, sobretudo, de partilha, de conversa, de difusão de ideias. Sim. Eu queria voltar só um bocadinho atrás. A Alda, que também produziu documentários, eh, filmes, não é? Portanto, material audiovisual. eh, esse material está disponível, nós podemos vê-lo, podemos passá-lo. Onde é que tudo isso está disponível para que as pessoas possam conhecer? E já agora fala-nos um bocadinho disso, desses documentários que produziste e o que é que eles Sim. são. Esse documentário ele foi produzido entre 2004 e 2009. E era aquela mídia ainda DVD. Então, nós passamos, por conta também da falta de tecnologia e de conhecer muito, eles ficaram quase que desaparecidos. E agora eles estão voltando, porque a gente conseguiu digitalizar. O Verne criou uma página e já tem 3 dos documentários na página. 3 ou 4, Verne? Um canal, já tem 3. Já tem 3 no canal do Canal Verne. no YouTube. E então eu já tenho digitalizado, eu já posso compartilhar. Assim, também por essa nossa falta de prática com esses
essas redes midiáticas, né? E aí a gente não tem nem divulgado assim, olha, acesse o link, como o pessoal faz muito, né? Então a gente já tem um link que a gente pode passar pelo WhatsApp para vocês e informar o canal do Verne. Eu futuramente eu penso em criar um canal só ligado a esses trabalhos, né, para a gente concentrar tudo lá e o canal do Verne ficar mais mesmo para artes visuais, porque às vezes acaba se misturando um pouco os Os, te- nossos trabalhos. os teus documentários foram sobre o quê? Tratam de que assuntos? Eu trabalhei na época, como eu te falei, eu já vinha de um interesse sobre patrimônio imaterial, que era que tinha muito a ver com essa questão da identidade amazônica, que começou na década de 20, com o Mário de Andrade, a discutir isso, e depois criar os órgãos referentes a essa questão mais da imaterialidade, e que levou muito tempo para que se realmente, e ainda se trabalha no sentido de fortalecer essa questão do patrimônio material, essa perspectiva mesmo das identidades. Então, na época, eu estava fazendo uma pesquisa com patrimônio material e comecei a trabalhar com as categorias que tinham sido definidas dentro do Plano Nacional de Patrimônio Material. E eu trabalhei com 4 categorias e fiz os documentários, eu e o Silvio, que é o diretor, eu, na produção, e a equipe que trabalhava toda, que também era parte do movimento, inclusive o Verne, a gente trabalhou com celebrações, e aí essas celebrações, que era uma das categorias, essas celebrações nós fomos para as festas populares de Santo, nas periferias aqui de Coraci, e nós filmávamos a festa, entrevistávamos os coordenadores dessas festas, normalmente pessoas das periferias mesmo, e que eram pedreiros, que eram sapateiros, que eram que mais fazem essa festa. Trabalhamos com os saberes, aí nós, como cerâmica é muito forte em Coraci, trabalhamos com saberes ceramistas, nessa mesma linha, trabalhamos com o que a gente chama de forma de expressão dentro do patrimônio material, que são os folguedos. Aqui, não sei se já ouviu falar, mas nós temos o boi-bumbá, nós temos os pássaros, nós temos os bichos, que se transformam em cordões de bichos, e temos as músicas tradicionais como carimbó. Esse aí foi para dentro desse outro documentário que eu chamava de forma de expressão. Era celebrações, que a gente chama festa de mestre, saberes, que é o arte de mestre, música de mestre, que é o carimbó, nós Fica fizemos de um mestre, específico para o carimbó. E qual é o outro? Brincadeira de mestre. Por que, brincadeira que de ele chama mestre. brincadeira de mestre? Porque são essas pessoas que colocam os folguedos, que criam o boi-bumbá, toda vez eles dizem, a minha brincadeira. Eu decidi colocar uma brincadeira. Então, nós colocamos como brincadeira de mestre. Porque a gente identifica como mestre essas pessoas que estão anos fazendo por tradição aquela festa, aquela expressão. E aí tem os 4 documentários e tem um livro que reúne o registro desses 60 mestres daqui dessa área que a gente mora, falando dos seus ofícios, falando da sua criação, falando da sua arte, porque eles criam do figurino ao roteiro do boi, por exemplo, a comédia toda, de uma forma muito específica, inclusive, e aí a gente fez esse registro com eles. É esse que fala os documentários. Olhem, isto é muito desagradável de fazer quando estamos em gravação e a gravação sem montagens, mas vocês concordariam em voltarmos a conversar? A Guernica, como vocês sabem, é um movimento de artistas em 5 países, nos 5 pontos do mundo, não é? Portanto, do Canadá, passando por Lisboa, Irlanda, Austrália e Inglaterra, e País Basco, e que tem um propósito de usar a arte
como manifesto contra o fascismo. O fascismo nem tudo o que ele representa, não só os fascismozinhos, mas todas as formas de fascismo. O que eu gostava era de vos convidar para que nós pudéssemos gravar uma outra entrevista. Nós fizemos um ciclo esta entrevista é a sexta, com várias pessoas ligadas aos movimentos de intervenção no Brasil, cada um nos seus ângulos diferentes. E esta será a última. O que eu gostava de vos convidar era para que nós pudéssemos voltar a gravar uma outra conversa, já fora deste grupo de conversas que tinha a ver com o ativismo no Brasil, em que começámos por falar sobre a filosofia, a literatura, continuámos com o Jean a falar sobre a sociologia e o papel do estudo da própria política, ou como é que se estuda política e o que é que isso é. Depois passámos para a Maria Teresa Capra e à forma como o fascismo pode caçar utilizar os seus próprios meios para eliminar mesmo fisicamente uma pessoa, fazendo um projeto dirigido do princípio até ao fim, que passa pela ideia da eliminação física. Depois o Gitman, que com o seu projeto de teatro político, itinerante, espetáculos que se fazem em qualquer lado, em qualquer sítio, em qualquer país, em qualquer casa, e sobretudo aproveitando a sua passagem por Lisboa com o espetáculo O Mar que se baixou em mim, e agora convosco, sobre vocês os dois e também sobre a casa do artista. Eu gostava de vos propor então, era uma próxima conversa que inaugura um novo ciclo e que pudesse estar já centrada sobre trabalhos concretos em que um e o outro estejam a trabalhar nesse momento e falarmos sobre eles propriamente dito. Isto se vocês estiverem de acordo. Portanto, dividiríamos este nosso espaço de conversa em duas partes, e aí, em vez de ser uma conversa tão geral como esta, não pode deixar de ser, pelo tempo que tem, pudéssemos falar sobre projetos que estão em curso, e poder divulgá-los e falar mais pormenorizadamente sobre cada um deles. Bem, já estão convidados. Obrigada. Espero não vos incomodar com isso, mas gostava mesmo que pudéssemos Não, continuar este nosso debate, fazendo também o convite que já fiz de visitarem as páginas da Casa da Achada e depois, de outras formas, vermos como é que se calhar era interessante nos visitarmos mutuamente. Estamos quase a acabar. Eu gostava de pedir ao Werner, primeiro e depois à Alda, neste encerramento, que falassem um bocadinho só daquilo que estão a fazer agora e que se calhar numa conversa mais futura podemos já depois aprofundar, mas só ter 3 ou 4 ideias naquilo em que estão a trabalhar, começando pelo Werner. Eu tô posso falar da minha produção. Tem uma obra eu, eu tenho, eu trabalho durante anos, né? Que são as operárias. E eu estou aqui agora retomando essa produção. Werner, Que são desculpa, obras. podes baixar só o microfone um bocadinho mais para baixo? Isso, ok, ok. Tá, são obras operárias. São esculturas de cerâmica que eu trabalho com. é, é, já faz um ano, né, já faz alguns anos que eu trabalho com essa produção e que agora eu vou retomar para uma futura exposição. E agora, porque eu sempre trabalho assim de forma
um pouco lenta, né? Porque é um trabalho um pouco complexo, então precisa de um tempo para dedicação assim para produção. Então agora eu vou retomar novamente essa essa produção e já pensando assim para futuras exposições. Então eu até já publiquei num grupo, né? Acho que você já viu, são umas esculturas Sim, 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 sim. de mulheres, né? Então, Lindas, essas esculturas e, são lindas, sim. e ao mesmo tempo eu trabalho também com aquarelas, né? Trabalho também na produção de aquarela que eu gosto muito de trabalhar, que essa técnica de aquarelas, que eu tenho um trabalho temático, né? Que eu faço sobre as, as aquarela, então é um trabalho paralelo, né? As aquarelas e as operárias. Pois. E a Alda? O que é Eu que. tô, eu tô trabalhando mais agora com a escrita. Eu terminei esse livro que eu lancei em 2022, foi Entre Panelas, Memórias e Sentidos, que eu faço muito essa relação dessa desse meu trabalho de memória, de registro que eu já venho acumulando, mas como eu te falei, eu estou entrando um pouco mais numa escrita mais literária. Então, no livro mesmo, Entre Panelas, eu acabo contando toda essa pesquisa que eu fiz em Santarém, no Marajó, na África, que eu fiz uma viagem, tudo. Normalmente encontro com mulheres, tem homens também que produzem o alimento, que retiram, como faz a pesca, só que de uma forma mais literária. E agora eu tô escrevi ultimamente temos que honrar os pomares e quintais das nossas avós. Eu estou escrevendo agora um que são camadas de acidez, fazendo uma relação entre a questão feminina e a questão da cozinha. Isso é um trabalho mais individual. No coletivo, né, essa eleição agora para conselheira do município, eu pretendo unir alguns dos conselheiros que estão nos bairros mais periféricos para a gente começar a trabalhar essa questão das mostras artísticas outra vez. Mas eu sei que isso não vai ser um trabalho que eu vou poder te mostrar já, né? Porque é uma coisa que Claro. vai ser construída não, leva um ano no mínimo para construirmos isso, se conseguirmos, né, nessa política. Então, essas leis de emergência que estão agora aqui, no Brasil, né, que ainda estão resquícios da pandemia, a gente pretende mandar assim, alguns projetos e a gente, inclusive eu e Vera, a gente tem conversado muito da gente começar realmente a fazer projetos mais individuais nas nossas produções mais artísticas, mais individuais. E a minha ideia é essa, trabalhar mais nessa relação mesmo do ensaio, da literatura, de textos mais literários. Lógico que vai ser inevitável estar ligado a tudo que eu fiz até Claro. agora, né? Então é isso. E a Alda Casa do Bedner. Artista, né? A Claro. Casa do Artista, a Eu Casa do Artista também. A gente que está no, pensando em mudar a configuração, em dar um tempo, em nos dedicarmos um pouquinho para a nossa produção, porque quando a gente está muito no coletivo, às vezes a gente esquece um pouco da produção, né? Não, mesmo sendo um coletivo de dois, é um coletivo, é um coletivo de dois que envolve um monte de gente, porque ele está sempre convidando os artistas a estar construindo junto com eles as exposições, se construindo os shows, né? Então é sempre coletivo. E aí, eu acho que o trabalho individual como artista, ele tem também o seu papel nessa, inclusive antifascista mesmo, sabe? E no que a gente produz também a gente já está se posicionando. É como tu falaste, não Claro. existe arte fascista, né? E então
eu vou ter, a minha tentativa é essa, nesse momento, me dedicar um pouco mais assim para essa minha produção individual, mas com certeza quando eu te encontrar eu já vou ter envolvido em alguma coisa. O pessoal sempre diz, você te isolaram num lugar por um tempo sem nada. A próxima vez que eu te encontro, tu tá numa roda conversando com um grupo. É Claro, verdade. Eu queria te pedir, Frederico, uma coisa, diz. se é possível tu mandar nessa. Tem dois WhatsApp, um que é a página, que tem muita coisa, e tem um que tu conversa mais. É. As conversas das entrevistas no Brasil, assim, numa sequência que eu queria ver aos poucos, porque lá dentro do grupo é muita coisa, eu não Ah, consigo sim, sim. acompanhar. Aí Mas eu claro, eu gostaria mando. de. Sim, sim. Olha, foi um encanto falar convosco. Ficamos de conversa marcada. Ficam os nossos ouvintes já a saber. Voltaremos a encontrar-nos com o Verne Sousa Oliveira, que nasceu em 1970 em Belém do Pará, aguarelista, escultor, pintor, ilustrador, fotógrafo. Licenciou-se em Artes Visuais na Universidade Federal do Pará. Formou-se como técnico em cenografia na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará Ah, e tem. Alô, o Werner teve ali um problema com o seu celular. E expõe com regularidade em exposições coletivas e individuais no exterior. A Alda Piani Tavares, que nasceu no Marajó em 1957, é pescadora. Ei, oi? Aí qualquer coisa com o Verne, ok? Sim. Ah, dizia que a Alda Piani Tavares, que nasceu no Marajó em 57, é pesquisadora, produtora e ativista cultural, mestra em planeamento e desenvolvimento sustentável do trópico úmido. Publicou livros e artigos na área dos saberes, património imaterial e movimento cultural em Belém. Produziu documentários sobre a cultura popular. Entre 2023 e 2025, foi conselheira de políticas culturais do município de Belém. Os dois coordenam o espaço cultural A Casa do Artista, em Belém, no distrito de Icoraci. Foi um prazer falar convosco. Vamos nos ver em breve. Até já. Até já. até já. Obrigada. Aqueles que nos ouvem, façam o favor de ser felizes.